Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quero vos deixar uma palavra hoje. É no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que nos diz assim: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Quero vos deixar uma palavra com o seguinte tema: o clamor da igreja em favor da terra. Este verbo orar no hebraico, traduzido como orar na promessa de Deus em relação à restauração de Israel, que é o caso do texto. Também pode significar intervir, interpor, arbitrar ou mesmo julgar. O Senhor estava pedindo que o seu povo, no caso, nesse contexto, que não é diferente para nós hoje, igreja, intercedesse pelos outros em suas intercessões, nas orações, durante a dedicação do templo de Salomão. Salomão agora ele deu exemplo de oração intercessora. Ele suplicou a Deus em favor do povo e continuou a clamar com determinação até que o Senhor respondeu. De acordo com Deus, tudo na vontade de Deus, no tempo de Deus. Esse tipo de oração poderia, como ele pode, ser um catalisador da restauração, tanto no tempo de Salomão, da nação de Israel, como no nosso tempo hoje presente. Então, a oração é a chave da vitória. Eu quero deixar algumas lições dentro deste versículo sobre o clamor da igreja em favor da nossa terra, da nossa humanidade, do nosso povo. E a primeira lição, o versículo ele fala: o meu povo. Nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja. A Bíblia fala em João capítulo 15, versículo 16, que não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Então este povo do versículo 14, somos nós, a igreja. A Bíblia fala em Mateus 16, 18, que as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja, ou seja, contra o seu povo, contra nós, igreja. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele fala que nós somos nação santa, nós somos um povo eleito. Então este povo somos nós, a igreja. A segunda lição, que se chama, que clama pelo meu nome. Então, esta palavra clama é o mesmo que falar em voz alta. A igreja precisa mais do que nunca, no tempo em que nós estamos vivendo, clamar pela nossa nação, clamar pela nação de Israel, clamar pelos nossos missionários, por todos aqueles que estão em eminência fazendo a obra de Cristo Jesus, clamar pelos africanos. Então, o segredo da vitória, o segredo da conquista, enquanto Cristo não vem arrebatar a igreja, é o clamor pelo nome de Jesus Cristo. Marcos capítulo 10, versículo 46, o cego de Jericó, ele clamou não para os discípulos, mas ele clamou para Jesus Cristo, para ter misericórdia dele. A terceira lição: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar é
reverenciar a Cristo, é reconhecer que existe um Deus que tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, é reconhecer que existe um Criador que domina todas as coisas. Jonas capítulo 3, versículo 6, quando Jonas pregou juízo na grande cidade de Nínive, a Bíblia fala que o rei desceu do seu trono, se despiu das suas vestes reais, sentou na cinza, colocou pano de saco em cima e Deus respondeu à sua humilhação, respondeu a sua atitude. Houve 200 anos de paz, tinha aproximadamente 600 mil homens, só crianças na época, tinha 120 mil crianças na cidade de Nínive. Mas o rei tomou uma atitude de se humilhar, de se prostrar na presença do Senhor, decretando um jejum. Nem os animais poderiam se alimentar com o jejum que ele proclamou, humilhando na presença do Senhor. Uma outra lição do clamor da igreja em favor da terra, da humanidade: se humilhar e orar. O segredo da vitória, uma das armas mais poderosas da igreja, é a oração. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38 e 39, Elias orou e Deus mandou fogo do Senhor e respondeu a sua oração quando Elias estava ali no Monte Carmelo combatendo contra os profetas de Baal. A rainha da Inglaterra, chamada a Rainha Elizabeth, ela, uma certa feita, ela disse: eu prefiro enfrentar um exército armado do que um homem que está orando. Até Cristo, quando ele andou nessa terra, a Bíblia fala que ele orava a noite inteira. Então não é fácil orar, mas é necessário orar. O segredo da conquista de uma nação, o segredo da vitória de uma nação é o clamor, é se humilhar, é orar ao Senhor. Uma outra lição: buscar a minha face. Então, devemos buscar a face de Cristo Jesus. Quando o povo voltou do cativeiro babilônico, Ageu capítulo 1 e capítulo 2, eles não quiseram mais construir o templo do Senhor. O templo do Senhor ficou 16 anos parado, a construção parada, a obra de Deus parada. Deus então cerrou os céus. A Bíblia fala que eles não colhiam mais. O salário deles era colocado em um saco furado. Eles comiam, mas não ficavam satisfeitos, porque Deus é quem manda na natureza. E eles resolvem buscar a face do Senhor. Deus agora abre as janelas do céu e no capítulo 2, do versículo 8, diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então, se nós clamarmos ao Senhor, a glória da nossa nação será maior do que a da primeira, porque a igreja ainda está na terra, a igreja ainda está peregrinando aqui na terra. E Deus está no seu santo templo, observando a atitude da igreja. A sexta lição: se converter. Esta palavra se converter no grego significa metanoia, mudança de rota, de comportamento, de atitude, de mentalidade. A humanidade precisa mais do que nunca, no tempo que nós estamos vivendo, de uma grande conversão, reconhecer que existe um Deus, reconhecer que existe Cristo que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede pela igreja aqui na terra.
Zaqueu ele era um homem rico, abastado, tinha muitos bens, muitas posses, mas era insatisfeito na sua vida espiritual. Então ele reconheceu que ele precisava se converter. Subiu num pé de árvore. Jesus Cristo foi para a sua casa. Ele e toda a sua família foram salvos para a glória do Senhor. Uma outra lição: ouvirei dos céus. Olha o segredo do clamor da igreja. Quando a igreja clama, se humilha, ora, busca a face do Senhor, se converte, Deus ele ouve dos céus. O nosso Deus, ele tem ouvido para ouvir. O nosso Deus, ele tem olho para enxergar. O nosso Deus, ele tem mão para palpar. E o nosso Deus, ele está no seu trono. A Bíblia fala no Salmo 11, o versículo 4 e 5, que Deus está no seu santo templo e as pálpebras provam os filhos dos homens. Ou seja, a visão de Deus prova a atitude da igreja aqui na terra. Então, quando nós tomamos essa atitude, quando a igreja toma esta atitude de clamar, humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter, Deus ouve a oração da igreja, Deus ouve o clamor da igreja, Deus ouve a súplica da igreja, porque Deus, ele tem todo o poder. E sararei a sua terra. Quando a igreja clama ao Senhor, Deus sara a terra, Deus restaura as enfermidades, Deus cura o seu povo, Deus converte os ímpios para andar na sua presença. O Salmo 30, o versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Agora a promessa é de sarar a terra, ou seja, a nação. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus, que é o nosso Deus. Que esta palavra venha nos despertar, nos fortalecer, porque quando nós clamamos, o Senhor sara a nossa terra, a nossa nação. Esteja compartilhando, se inscrevendo no canal, e juntos estaremos fazendo a obra de Cristo Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor.